Vão atrás disso, que vocês só vão ficar um profissional diferenciado realmente falando isso para os seus pacientes. Olá, eu sou a doutora Elizabeth e nesse vídeo eu vim falar para vocês da importância da anamnese. E fiquem aqui comigo até o final, porque eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as minhas anamneses no meu consultório. Aí vocês vão ver como que é importante através dessa história que eu vou contar para vocês que aconteceu comigo. Então, gente, eu vou contar a história do que aconteceu comigo em 93. Então, essa minha paciente me procurou através de uma outra paciente que indicou o nome dela. Aí, o que eu faço? Eu faço a anamnese, mando ela fazer a documentação. Ela fez a documentação, trouxe toda a documentação, eu fiz o planejamento, vi que era uma paciente que ela tinha marcada muito atrésica, que realmente ali estava difícil da respiração dela, pelo tamanho da arcada que eu vi que estava difícil. Aí eu fui, fiz o aparelho para ela, tá? Marquei uma consulta para colocar o aparelho. Coloquei o aparelho, fiz todos os ajustes desse aparelho que tem que fazer. Era um aparelho encapsulado, era expansão, porque ele tinha uma arcada muito fechada, então eu queria abrir essa arcada. Era uma paciente adulta, sabe quantos anos ela tinha? Ela tinha 46 anos. Aí muitos que estão aí estão achando como é que você, aos 46 anos, você vai fazer um aparelho de expansão. Gente, faz mais de 30 anos que eu faço isso. E eu tenho resultados maravilhosos com os meus pacientes. Então eu fiz o aparelho dela, fiz todo o ajuste, ela foi embora. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu coloco o aparelho numa semana, eu faço o paciente vir na semana seguinte. Por quê? Porque eu não ativei esse aparelho, não fiz nada, eu quero ver se o paciente está tendo algum problema, se tem que desgastar, se não está sentindo dor, se ele está conseguindo falar com o aparelho, se ele está conseguindo tomar água com o aparelho, tudo isso. Então, depois de uma semana, eu mando o paciente vir para o consultório. Aí eu pergunto, faço todas as perguntas e a paciente não falou que estava tudo bem, que não estava machucando e tal, e foi embora. Depois de um mês que eu tinha colocado o aparelho, isso que foi interessante. Ela chegou no meu consultório e falou: doutora, eu tenho uma coisa para te perguntar. O que está acontecendo comigo? Porque eu dormia e toda noite eu acordava engasgada. Parecia que eu ia morrer, sufocada. E aí eu tinha que levantar e tomar água para voltar a dormir. E eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu queria que a senhora respondesse para mim se tem alguma coisa a ver ou não. Porque desde que eu coloquei esse aparelho, o que está acontecendo comigo? Eu estou dormindo super bem e eu não acordo sufocada, não acordo nada, entendeu? Isso depois de um mês de uso, ela estava já ativando o aparelho. Aí eu falei assim, pode ser, eu não tenho certeza se é. Pode ser que você tinha uma apneia severa e com o aparelho, o que aconteceu? Eu levantei a sua mordida, ficou com mais espaço para a língua, a tua língua veio mais para frente, entrou mais ar e aí você não está tendo apneia. Mas eu não posso assinar embaixo que é isso. Então o que eu fiz, gente? Eu mandei ela para um otorrino, porque eu não ia fazer o pedido sozinha sem saber. Eu falei, olha, eu tenho um otorrino que sempre eu indico meus pacientes para ele e esse otorrino indica paciente para mim. Esse é uma coisa legal também de você ter um profissional que possa estar trabalhando junto com você. E eu mandei essa paciente para o otorrino e ele fez um pedido de uma polissonografia. O que aconteceu? Essa paciente tinha realmente uma apneia severa. Só que quando eu coloquei o aparelho, ela ficou com uma postura melhor, a língua facilitou e ela parou de ter apneia. Então, por isso eu vim falar para vocês hoje da importância da anamnese.
Porque se eu não perguntei para ela se ela dormia bem, se como que era, se ela estava bem, entendeu? Depois disso que eu não fiz, entendeu? Eu comecei a todos os meus pacientes a perguntar para eles, fazer uma anamnese mais perfeita. Então, eu comecei a anamnese, eu sempre começo assim: você veio me procurar por quê? O que você está esperando do meu tratamento? Porque às vezes a pessoa só vem por causa da estética. Outros nem olham estética, ele veio por causa de uma parte funcional ou que realmente ele viu na internet que eu posso resolver, alguma coisa assim. Aí eu pergunto para ele o que ele veio. Depois eu vou perguntar tudo. Se a paciente ela dorme bem, como que ela dorme, se realmente ela acorda muitas vezes à noite. Outra coisa que eu pergunto é se a digestão dela é favorável. Por exemplo, se ela tem muito problema digestivo ou não tem problema nenhum digestivo. E aí eu não vou perguntar que lado que ela mastiga. Então agora, gente, presta atenção numa coisa. Pega um papel, uma caneta e começa a anotar tudo que eu vou falar sobre a anamnese. E isso é importante para que realmente você mude a sua maneira de fazer a anamnese. Você vai ver a diferença que vai dar com seus pacientes. Porque realmente eles vão falar assim: nossa, ela está se preocupando mesmo comigo pelas essas perguntas que ela está fazendo. Então é importantíssimo que você pegue o papel e a caneta e comece a marcar. Então eu pego e pergunto para o paciente: o que você veio buscar aqui no meu consultório? A primeira coisa, porque às vezes ele veio buscar assim, só arrumar um dentinho que estava torto. Às vezes ele veio buscar umas outras coisas. Às vezes ele tá com dor na articulação e ele viu que realmente um dentista pode solucionar. É super importante isso, saber qual é o primeiro problema. Depois você vai colocando. Por exemplo, você dorme bem? Você acorda muitas vezes à noite? Como que você acorda durante a manhã? Você sente que está tudo tenso? Você sente dor na sua musculatura quando você acorda de manhã? Aí você continua. E eu gostaria de saber se você tem uma digestão boa. Você tem uma digestão boa ou você tem muitos problemas? Outra coisa que eu tenho uma ferramenta que se chama hiperboloide. Se você não conhece o hiperboloide, eu vou pedir para a equipe colocar para vocês conhecerem o que é o hiperboloide. Então, por exemplo, eu não vou pedir para o paciente falar assim para ele: como que você mastiga? Você mastiga do lado direito ou do lado esquerdo? A pessoa não vai saber. Mas se eu colocar um hiperboloide na boca e falar para ela: será que eu gostaria que você fizesse a mastigação como se estivesse mastigando o seu alimento? Se ele tiver uma mastigação unilateral, ele vai mastigar só daquele lado. Aí você já fica sabendo que realmente, se ele mastiga só de um lado, você vê que a musculatura dele está mais evoluída daquele lado que ele está mastigando. Então você vai ver um problema de postura desse paciente também. Então você já começa a trilhar tudo o que realmente esse paciente tem na primeira consulta. Olha a importância disso, gente. Mas você não fala para ele que ele tem, depois você vai mostrando para ele qual é o problema. Entendeu? Aí ele viu, aí eu falo para ele assim: você faz algum exercício físico? Coisa que eu não perguntava, mas hoje eu vejo no meu consultório a diferença das pessoas que fazem exercício físico e as que não fazem, que são sedentárias. Realmente a função daquele aparelho que eu coloquei vai funcionar melhor naquele paciente que faz exercício físico do que aquele paciente que não faz. Entendeu? Aí eu pergunto como é a alimentação dele. Se ele faz uma alimentação ideal, se ele come todas as refeições, que tem um paciente que come só de manhã e vai comer só à noite. Tudo isso vai ser importante para mim. Se ele toma bastante água, se ele não toma água, eu já começo a orientar para ele tomar, porque é importante ele tomar água, entendeu? Às vezes eu dou até algumas ferramentas para ele ler sobre a importância da mastigação e a importância da água. Tudo isso na primeira consulta, gente. Você vai vendo se ele come mais alimentos que tem fibra ou não, como que é, para ver tudo direitinho. Aí
fez a anamnese, olhou toda, aí você não está olhando a boca ainda, tá? Você só está conversando com o teu paciente e aí continua a anamnese. Mas daí você vai olhar na boca. Aí você manda o paciente abrir a boca e ver se a hora que ele abre, ele desvia a mandíbula, daí você já coloca lá que desviou para o lado direito ou desviou para o lado esquerdo, entendeu? Aí você faz os testes para ver como que ele abre e fecha, vê se tem dor aqui na articulação, entendeu? Na hora que abre, se ele tem dor em alguma musculatura, aonde que ele tem pontos assim que realmente ele está sentindo dor, eu faço isso. E aí eu vou ver, eu faço o teste também da mordida, por exemplo, aonde que ele morde, se ele morde certinho, entendeu? Se ele está com desvio de linha média ou não, se é um desvio de linha média dentário ou não, ou é um desvio mesmo facial, entendeu? Ósseo. Então tudo isso eu vejo e tudo isso eu vou colocar lá na minha anamnese, que vai ser importante depois para avaliação do planejamento que eu vou fazer com esse paciente. Então é na anamnese que eu vou ver. Aí eu falo para ele morder, fazer desvio do lado direito, desvio do lado esquerdo, para ver se tem algum dente ali que está travando o movimento. Então eu já vejo tudo isso. Vejo quantos dentes tem, se está faltando algum, entendeu? E aí eu vou pedir a documentação. Faço todo o pedido da documentação para ele, né? E mando ele fazer a documentação. O importante é que realmente hoje eu faço assim, ó gente, eu fiz toda essa avaliação em você. Aí agora você vai fazer essa documentação e não precisa vir no consultório. Essa documentação pode vir aqui para mim, eu vou fazer uma análise e vou analisar aqui e o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa análise que eu fiz e vou mandar para você por e-mail, por isso que eu peço o e-mail do paciente para mandar. E daí eu já mando tudo, eu mando e-mail e mando também tudo que ele vai ter que fazer, entendeu? E todo o planejamento que eu mando lá para ele ver e os valores. Então o paciente vai ver se ele vai aceitar ou não esse tratamento. Uma outra coisa que eu faço também é tirar umas fotos iniciais. Eu tiro umas fotos dele e eu tenho no consultório uma parede que eu coloquei para ver a postura do paciente, os desvios. Daí eu mando o paciente lá e tiro a foto de frente e de perfil e também eu arquivo aquilo e mando ele fazer a documentação. É isso que eu faço, que é de grande valia, de grande importância, e o paciente ele vai se sentir mais confiante se você começar a fazer uma anamnese mais direcionada para ele. Você vai ver a importância disso. Isso é muito importante. E agora você vai me perguntar, mas tudo isso é preciso em todos os pacientes que você faz? Eu faço em todos os pacientes. Mesmo que sejam crianças, eu faço. Porque daí vai estar a mãe respondendo pela criança, que lado que ela dorme, que lado que ela fica, isso tudo, como que é a respiração dela, entendeu? É importante, gente. Isso são ferramentas que você vai só vai crescer. Claro, por isso que eu tô falando para vocês, mas você vê postura, doutora, sabe? Eu não via isso no começo da minha profissão, mas depois eu fui vendo a importância de tudo isso, que quando eu ajustava uma boca, eu mudava uma postura do meu paciente. Então eu fui analisando tudo isso e vendo a importância que tem tudo isso. Então, eu só posso falar para vocês, estudem, vão atrás disso, que vocês só vão ficar um profissional diferenciado realmente falando isso para os seus pacientes e trabalhando nisso. Pessoal, não subestime essa anamnese que eu passei para vocês. Por quê? São mais de 30 anos que eu estou aplicando tudo isso no meu consultório e cada vez mais procurando aprender. Você acha que eu sei tudo ainda? Não, eu continuo estudando porque realmente mais coisas você está aprendendo. Então, não subestimem. Façam realmente isso que vocês vão ser um profissional diferenciado. Quer melhorar a tua clínica? É isso que você tem que fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje,
E deixe aqui seu comentário para qual é o conteúdo que você gostaria que eu passasse para você. E aí deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo.